Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12h13. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Hoje é quinta-feira, dia do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu apresento a partir de agora os nossos entrevistados de hoje, nesta edição do Gente do MPD que Fala. Inicialmente, a doutora Lúcia Awad, biomédica, PhD em Imunologia pela Universidade de São Paulo, pós-doutora em Doenças Infecciosas também pela USP, pesquisadora e professora de curso de Medicina da Unisa. Seja bem-vinda, doutora Lúcia, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Boa tarde aos colegas que estão participando também, doutor Roberto, doutor Marcelo, doutora Lisiane. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, o governador de São Paulo, João Dória, pediu grandeza ao presidente Jair Bolsonaro em relação à polêmica envolvendo a vacina Coronavac e disse que a guerra precisa ser contra o coronavírus. Ele defendeu o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que anteontem fez um acordo para a aquisição da vacina, mas foi desautorizado pelo presidente Bolsonaro. Abre aspas aqui para o governador de São Paulo, João Dória. Aproveito para pedir ao presidente que tenha grandeza e lidere o Brasil na saúde, na retomada de empregos. A nossa guerra é contra o vírus, não na política e não um contra o outro. Devemos vencer o vírus, fecha aspas aqui para o governador de São Paulo, o governador João Dória. Doutora Lúcia, na terça-feira, quando chegou a notícia que dava conta de que o Ministério da Saúde compraria 46 milhões de doses da Coronavac, aquilo era um protocolo de intenções, o que era sabido ali a partir daquele momento? Que a vacina só entraria no Brasil, evidentemente, só seria comprada pelo Ministério da Saúde, depois, evidentemente, claro, do aval da Anvisa, né? Então, por que a gente chegou a esse ponto de discussão de paternidade, enfim, quem é que vai trazer a vacina, qual é a vacina que vai chegar, qual é a que vai ser aplicada? Pois é, Mauro. Infelizmente, a gente vê esse tipo de situação acontecendo aqui no Brasil, ou seja, a politização da saúde e das vacinas, né? Então, de um lado, a gente tem o presidente Jair Bolsonaro, né, defendendo uma vacina X e do Dória uma vacina Y. Isso não deve acontecer. Eu acho que essas questões, né, de planejamento e compra das vacinas, elas devem acontecer mais posteriormente. Neste momento, não é aceitável esse tipo de discussão. Nós agora deveríamos estar discutindo quais são as medidas que nós devemos adotar uma vez essas vacinas prontas, testadas e aprovadas. Fazer um planejamento, um escalonamento de imunização para toda a população brasileira. Isso requer um planejamento e preparo de profissionais, infraestrutura, né? Aumento de postos de vacinação, e a gente observa que a discussão ela acaba sempre resultando num caráter político, né? Que a vacina é minha, porque a outra vacina é do outro. Não existe isso. O que vai imperar é a vacina que vai funcionar. Então, eu acho assim, nós, neste momento, deveríamos estar preocupados com outras questões e discutindo outras questões, né? Eu acho que sim, o Ministério, junto com as secretarias de saúde, podem estar elaborando um planejamento estratégico de compra dessas vacinas, mas, gente, no momento a gente não sabe qual vacina vai funcionar. Se será da Oxford, se será a Coronavac, se será a vacina da Pfizer ou da Janssen. A gente ainda está numa fase muito preliminar de estudos. A gente tem que ter esses resultados disponíveis, inclusive para a população, para entendermos que é o momento adequado para iniciarmos esse processo de imunização. Sobre a obrigatoriedade da vacina, das pessoas tomarem a vacina, qual é o seu posicionamento? A gente tem que levar em consideração que temos um calendário de imunização e que uma criança, quando nasce, já sai da maternidade já com alguma vacina ali, né? Por conta da obrigatoriedade ali, da imposição do calendário. Sim, no Brasil, as vacinas elas são obrigatórias e reguladas pelo Programa Nacional de Imunização, né? E agora, inclusive, nesse governo do presidente Jair Bolsonaro, ele instituiu a Lei 13.979 de 2020,
que obriga a população a ser vacinada, principalmente no momento de pandemia, né? A questão da obrigatoriedade é importante porque... Ele vai contra a própria lei, não é, doutora Lúcia? Ele vai contra a própria lei, né? Agora, não é um discurso esperado de um líder de uma nação falar o seguinte: não é obrigado a tomar vacina, toma quem quer, no momento de pandemia. Eu acho que é um discurso desnecessário, inapropriado, né? Por quê? Porque a gente está na vigência de uma infecção que ela é transmissível por aerosóis, né, pelo ar, pelas vias respiratórias. Então, se uma pessoa ou várias pessoas não tomarem, essas pessoas vão acabar disseminando o vírus, né? Então, essa questão de obrigatoriedade é uma questão que merece discussão e alguns países já estão adotando obrigatoriedade. E, recentemente, foi feita uma pesquisa aqui no Brasil e a maioria dos brasileiros disseram que vão tomar vacina, né? Sim. Então, é um discurso que, no meu entendimento, é desnecessário nesse momento. Há 25 dias do primeiro turno das eleições municipais, 14 dos 33 partidos registrados no país ainda não repassaram o mínimo de 30% do fundo eleitoral que deveria ser destinado a candidaturas de mulheres. Embora a divisão possa ser alterada até a véspera da eleição, a demora no repasse prejudica a performance feminina na campanha, já que cerca de 90% das candidaturas utilizam exclusivamente os recursos públicos em busca de votos. Os partidos têm até a prestação final dos gastos para atingir o percentual reservado às candidatas. Doutora Lúcia. Eu acho que a mulher está ganhando seu espaço, não só na política, mas em diversas áreas, né? E isso vem acontecendo com o longo do tempo, porque as mulheres vêm se colocando, vêm mostrando seu potencial, né? Mas a gente observa ainda que existe, né, nessa sociedade brasileira nossa, um machismo enraizado ainda, né? E eu acho que é uma tendência de mudança, né? As mulheres estão se colocando cada vez mais e eu acho que vai chegar a nossa vez. Faltando 3 minutos para 1 agora, o próximo tema é o seguinte: o Papa Francisco disse que os homossexuais também são filhos de Deus e têm o direito a uma família. Assim, o pontífice defendeu que é preciso criar uma lei de união civil para elas. Segundo o Papa, é necessário um compromisso para assegurar a proteção legal desse grupo sem desafiar o ensino católico. A afirmação foi reproduzida em um filme, na verdade, num documentário intitulado Francesco, que entrou em cartaz ontem no Festival de Cinema de Roma, na Itália. Doutora Lúcia, sua impressão sobre esse posicionamento do Papa defendendo a união civil dos casais homoafetivos? Então, o Papa já tinha se posicionado em relação a esse assunto quando era arcebispo de Buenos Aires, né? Ele defendia os mecanismos de proteção legal para casais do mesmo sexo, né? Eu acho que, concordo com a doutora Lisiane, que os direitos têm que ser iguais. Eu acho que o Papa está entendendo o movimento que está acontecendo no mundo, né, que é a igualdade de direitos de acesso à saúde, à religião, né, e essa população também tem que ser olhada com cuidado e com carinho, né, e a igreja também tem que receber e entender essa população. Agora, eu não sei como isso vai soar dentro da Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica sempre foi muito conservadora, né? Até em 2003, o corpo doutrinário do Vaticano, né, ele afirmou que o respeito pelas pessoas homossexuais não pode levar, de forma alguma, à aprovação do comportamento homossexual ou reconhecimento legal das uniões homossexuais. Então, eu acho que aí a gente pode perceber que vamos entrar numa discussão bastante grande nesse sentido. Eu não sei se foi um posicionamento do Papa Francisco ou se foi um posicionamento da Igreja Católica em si. Mas eu entendo que os direitos devem ser para todos, né? E que essa população também tem que ser olhada com carinho, tem que ser acolhida, tem os seus direitos e também acesso à Igreja. Incomodado com o que chamou de áudios gravíssimos, o presidente em exercício do Santos, Orlando Rolo, afirmou ontem que o contrato com o atacante Robinho será rescindido caso o jogador venha a sofrer nova condenação pela justiça italiana.
Robinho foi condenado em primeira instância a 9 anos de prisão por violência sexual de grupo. Orlando Rolo, que foi policial por 18 anos, pediu, porém, que as pessoas aguardem a conclusão do processo. Segundo ele, tem centenas de páginas e só tivemos acesso a uma parte da acusação antes de condenar o jogador aqui, segundo o presidente do Santos. Doutora Lúcia, com brevidade, a sua observação sobre esse tema. Em relação a essa violência contra a mulher, né? Dados levantados pelo Ministério da Saúde, observou-se que o Brasil registra um estupro coletivo a cada 2 horas e meia, né? Quer dizer, é um absurdo, né, a gente ter esses índices, né, nesse momento nosso, né, enfim, de que a violência da mulher ela tem sido cada vez mais frequente, a gente observa isso, inclusive, em algumas reportagens na televisão. Eu acho que as leis elas devem ser mais rígidas, né, em relação a isso, e a sociedade deve reprimir esse tipo de ação, ir atrás, as mulheres irem atrás dos seus direitos e as leis mais rígidas para conter esse tipo de violência, que não acontece somente no futebol, mas dentro de casa, né, no ambiente domiciliar, dentro das famílias. Infelizmente, é uma realidade que a gente tem que mudar esse curso. E a Flávia da Pompeia, para a doutora Lúcia, porque o número de testes de Covid no Brasil vem caindo de agosto para cá, a procura está diminuindo ou é a própria testagem e diagnósticos que vem caindo? Bem rapidinho, doutora. Olha, o número de testes ele vem caindo por falta de estímulo das autoridades, porque os testes nós temos já, graças a Deus. No início do ano, a gente não tinha testes para testar todo mundo, mas o Ministério da Saúde se movimentou, fez uma compra enorme de kits, e hoje nós temos kits para testar todo mundo. O que acontece é que nós temos que fazer os testes corretos na população, que é o PCR, né? 5 segundos para a sua despedida, doutora Lúcia. Olha, gostaria de agradecer, Mauro, pelo convite, pela participação aqui, a presença dos colegas. Foi um enorme prazer. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Obrigado pela presença. Tchau, tchau.